Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e nós estamos prosseguindo com mais uma aula e estamos tratando sobre administração eclesiástica, tá bem? Você que é novo aqui no canal, dê um like, se inscreva. Diga para os seus amigos que tem curso gratuito no canal Teologia Didática, tá bem? E aí a cada dia você recebe uma aula e você vai compilando as matérias. Quando tiver mínimo 12 matérias, você poderá solicitar o provão dessas matérias, você fará a avaliação. E se tiver mínimo 7, você poderá solicitar para a gente o certificado que vai validar o seu curso de teologia, tá bem? Quem faz 12 matérias vai receber um certificado de introdução ao básico. Quem faz 24 matérias, então recebe um certificado do básico em teologia. Quem faz as 36 matérias recebem o certificado de médio em teologia, tá bem? Nós estamos há mais de 20 anos no mercado teológico para abençoar e formar ministros para a causa do mestre. Você é muito bem-vindo para estar com a gente. Convide seus amigos, convide pessoas da sua igreja que queiram estudar teologia, principalmente gratuito, sem ter nenhum custo adicional, exceto quando for solicitar o certificado, teremos um custo muito pequeno, mas é um custo de emissão de certificado, tá bem? Então, a administração eclesiástica ela é um dom que funciona em conjunto com as atividades pastorais. Todo pastor tem que ser necessariamente um administrador. É possível compartilhar as duas atividades simultaneamente. Quando o pastor não tem a vertente de administração, deverá contratar um ministro administrador para lhe auxiliar, a fim de que não venha faltar esta muito importante condição dentro do seu ministério pastoral. Todo pastor obrigatoriamente deve ser ensinador bíblico. Todo pastor deve ser apto para ensinar. Não podemos admitir um pastor que não saiba pregar e que não saiba ensinar. Nós podemos ter pastores que não consigam administrar, mas é inadmissível a existência de um pastor que não saiba pregar e ensinar. O governo da igreja local, na relação dos dons e autoridades para governar, mencionados por Paulo em 1 Coríntios 12 e 28, o dom de administrar está incluído. A palavra vem traduzida como governos. Esse dom tomava forma de conselhos sadios, julgamentos sábios na direção dos negócios da igreja, que paulatinamente ia sendo introduzidos. Esse dom chegou a ser intimamente indefinido com certos indivíduos, e esses começaram a assumir responsabilidades de natureza quase permanente. Mordomos chegam a ser oficiais reconhecidos na igreja, cumprindo deveres bem definidos na administração da comunidade cristã. No início, porém, era reconhecido que alguns cristãos tinham recebido o dom de administrar e tinham liberdade de fazê-lo, de exercê-lo. Além da administração, as questões práticas na direção do culto público exigiam sabedoria, previsão e, neste caso, aqueles que reconhecidamente tinham recebido o dom de governar também teriam que legislar dentro da igreja local. Nós vamos ver sobre os mordomos no Novo Testamento. A palavra mordomo é empregada no sentido técnico para detonar
ou para exercer a ocupação de administrador da casa e das propriedades, bem como suas tarefas. Administrador é responsável pela casa de seu senhor, por isso é chamado de mordomo. O obreiro é mordomo, porque ele é responsável pela casa de Deus aqui na terra. Mordomos chegam a ser oficiais na igreja, cumprindo deveres bem definidos na administração de uma comunidade cristã. No início, porém, era reconhecido que alguns cristãos tinham recebido o dom de administrar e tinham a liberdade de exercê-lo. Além de administração, questões práticas na direção do culto público exigiam sabedoria, previsão. Neste caso, aqueles que reconhecidamente tinham recebido o dom de governar também teriam que legislar. O planejamento, todas as promessas de Deus, sem dúvida, é um planejamento para o futuro e as que hão de ser decididas por ele não podem falhar. Estabelecer alvos é uma necessidade imprescindível para um administrador que deseja começar algum novo empreendimento. Esses alvos precisam ser claros e colocados em ordem de prioridade. Os alvos oferecem ao líder a vantagem de mantê-lo em constante oração. É necessário, entretanto, haver um plano para cada alvo. Alguns especialistas no assunto sugerem que não se deve trabalhar com mais de 5 alvos prioritários de cada vez. Mais do que isso, o processo de ação pode sofrer um verdadeiro colapso. O administrador que faz planejamento através dos liderados sempre alcança seus objetivos e os liderados que desenvolvem o trabalho é homenageado ou são homenageados com um prêmio de qualidade pelos seus serviços. Nossa salvação teve um plano elaborado antes da fundação do mundo. Por que tanta antecipação? Com isso, Deus estava estabelecendo um exemplo a ser imitado. Todo sábio construtor tem um plano antes de iniciar o seu trabalho. Paulo adverte os construtores novatos para que tenha cuidado quanto ao fundamento de alguma construção. 1 Coríntios 13:10. Se você não tem um plano, dizia o apóstolo Paulo, então não tente construir. Existem bons obreiros que iniciam um novo projeto, entretanto, por não possuírem um plano, o projeto desmorona e ele abandona esse projeto, esquece dele. O administrador deve imitar a Jesus. Tudo que ele faz ou fez foi projetado, incluindo a nossa salvação, que fora projetada antes da fundação do mundo. O administrador trabalha com decisões, né? Faz parte do dia a dia daquele que lidera, tomada de decisões. Elas podem ter boas consequências ou irreparáveis. Não tome decisões sob pressão. É melhor adiar uma decisão do que tomá-la quando você está irado, transtornado ou sob pressão. Não tome decisões precipitadas. As decisões tomadas mediante o estímulo do momento não passam de conjecturas, a menos que se baseiem em dados suficientes. Não seja amoroso. Alguma vez a decisão tem que ser tomada. O seu adiamento resulta em acioná-la um rol de negócios inacabados. Consulte outras pessoas, particularmente aqueles que serão afetados por sua decisão. Devem ser consultadas. Não tente prever tudo. Você nunca terá todos os dados em mãos. Por isso, terá que basear suas ações naqueles fatos disponíveis ao tempo em que a decisão se fizer necessária. Não tenha medo de tomar decisões erradas. Ninguém é onisciente. Toda decisão corre risco. Uma vez tomada a decisão, passe para outra coisa mais importante. Decidir o que deve ser feito, dizer a alguém o que faça, ouvir os motivos porque não deveria ser feito por outra pessoa ou porque deveria ser feito por outra pessoa. Então, você precisa sempre estar observando itens como esse. Não tomar decisão sob pressão,
não tomar decisão precipitada, não ser moroso, né? Não ficar arrolando, né? Tome decisão para resolver, consulte pessoas afins ou pessoas que podem te ajudar. Não tente prever tudo, porque algumas coisas podem sair do seu controle. Não tenha medo de tomar decisões erradas, porque só não erra quem nunca faz nada. Se você está fazendo alguma coisa, você é passível de erro. Uma vez tomada a decisão, passe para outra coisa mais importante. Não fique ali naquela decisão, porque ela já foi tomada. Eu sou o pastor Eliezer, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e nós estamos no curso livre e gratuito de teologia, e você está na aula de administração eclesiástica. Convide outros amigos para fazer o curso com a gente. Regra: se inscrever no canal, dar um like a cada aula, acionar o sininho para receber aulas, comentar as aulas aí mesmo no YouTube. O YouTube precisa saber que essas aulas estão sendo relevantes, por isso você precisa estar comentando ou dando um like, tá bem? E aí depois que você compilar mínimo 12 matérias, você pode solicitar o provão, tirando 7 você solicita o certificado. Nós temos já, para você que está fazendo o curso de teologia, a credencial teólogo. A credencial teólogo pode ser solicitada já, não precisa você concluir o curso. Nós liberamos que os alunos que são ativos no curso, tanto o curso EAD quanto o curso gratuito aqui no canal, poderão solicitar a sua credencial, e nós vamos estar emitindo a credencial e te enviando, tá bem? A credencial tem um custo de R$50, ela é em PVC, e você vai estar tendo livre acesso com esta credencial em todos os currículos e todos os lugares que você entrar na área teológica e na área eclesiástica, tá bem? Então você solicite aí e nós vamos te enviar. O WhatsApp para você solicitar é o 439-2001-2860. Peça e a gente vai estar te enviando pelos correios, tá bem? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos. Até a próxima oportunidade, a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Shalom Adonai.